Olá a todos e bem-vindos! DevX Time está de volta. Primeiramente, queria começar esse vídeo pedindo desculpas. O ano passado, 2019, eu fiz uma série de vídeos, 9 vídeos para serem mais exatos, e estamos comemorando o 10º vídeo, falando hoje sobre os 12 fatores. Meu nome é Rafael Benevides e deixe-me falar um pouquinho o que aconteceu para eu ter sumido dessa produção de vídeos dessa série DevX Time. Eu não sei se vocês sabiam, mas eu morava em Orlando, nos Estados Unidos, na Flórida, até julho de 2019, quando foi o meu último vídeo. E desde então eu tive várias mudanças na minha vida. Eu mudei para Brasília, aqui no Brasil. Eu saí da Red Hat e entrei na Oracle. E hoje estou na Oracle como Cloud Native Development Advocate. E para celebrar esse 10º vídeo, já que o meu foco hoje em dia é produzir aplicações Cloud Native, auxiliar os desenvolvedores também a adotarem soluções como Oracle Linux, eu vou falar sobre o 12 Factor, ok? Então, siga-me! Bom, vamos começar aqui falando sobre 12 Factor. Dê uma olhadinha aqui. O 12 Factor ele é uma mistura, é uma metodologia, né, baseado num manifesto com as melhores práticas e princípios criadas pela Heroku. Tá? A propósito, se vocês quiserem acessar essa série de slides que eu vou apresentar aqui nesse vídeo de hoje, o link está aqui, ó, aqui embaixo, bit.ly. Peraí, vamos voltar aqui. bit.ly/12 factors-app. 12 factors no plural. Em singular funciona também, só que já vai pegar um slide específico, ok? 12 factors app. O que acontece? A Heroku, ela é uma cloud provider. Ou seja, ela fornece soluções de clouds para diversos clientes. E ela percebeu, em um dado momento, que a maioria dos clientes tinham os mesmos tipos de problemas. E aí o que eles fizeram? Eles pegaram as soluções para esses problemas, o que era único para todos esses clientes, e criaram uma série chamada de 12 fatores. E publicaram nesse site aqui. Vamos abrir aqui uma aba, 12factors.net. Factors não, factors. 12factor.net, mais fácil o Google nos ajudar aqui. 12factor.net. E essa série de fatores, né, 12, eles publicaram. Está aqui numerados de 1 a 12. E dentro de cada um deles existe, né, o título, uma descrição e o que visa solucionar. Inclusive tem tradução para português, tá, pessoal? Para português brasileiro. Base de código, dependências, vamos colocar aqui em português, né? E assim por diante. Qual que é o outro fator? Configurações, etc. O que nós vamos fazer hoje é um passeio por esses 12 fatores, explicando o que é cada um deles e por que eles ajudam no desenvolvimento de aplicações Cloud Native. Perfeito? Então vamos começar aqui listando os fatores, né? Codebase, dependencies, config, backend services, build, release, run, process, uma série deles. Vamos começar aqui pelo primeiro deles, que é Codebase. Um Codebase, né, a descrição fala, é rastreado num controle de versão, causando vários deploys. Né? Beleza, legal, mas o que isso quer dizer? Quer dizer que você deve usar um controle de versão, mas usar ele da maneira correta. Tá? Ou seja, se eu tenho um aplicativo, esse aplicativo vai gerar um pacote que vai ser implantado em vários ambientes. Como assim ambientes? Um ambiente de desenvolvimento, de teste, de qualidade, de produção. Se eu tenho um outro repositório, um outro aplicativo, ele vai em outro repositório gerando um outro pacote que também vai ser implantado em vários outros ambientes. Perfeito? Mas o que ele não quer dizer? Por exemplo, eu já vi algumas empresas que trabalham com um repositório para o ambiente de desenvolvimento e aí um outro, né, porque aqui eles estão trabalhando
no ambiente de desenvolvimento com novas features, novas funcionalidades, coisas experimentais, e um outro repositório com coisas estáveis, né, que só recebem bug fixes de funcionalidades já existentes, que são implantados no ambiente de teste de produção. Isso é totalmente errado, tá? O aplicativo tem que ser o mesmo. O que mais? Eu já vi também em algumas empresas usar o master repositório para todos, né, para o aplicativo 1, 2 e 3, né, só tinha um repositório lá, né, um subversion, e aí todos os aplicativos estavam neste mesmo pacote. Isso é completamente errado. Como eu gosto sempre, quem acompanha meus vídeos sabe que eu gosto sempre de exemplificar. Então vamos exemplificar aqui, indo no GitHub /12 Factors App, e a gente vai ver aqui que a gente vai trabalhar com uma aplicação de exemplo que está em um repositório aqui do meu GitHub. Então essa aplicação aqui ela vai ser implantada em vários ambientes. Vamos começar aqui passando para o próximo fator, que é o fator 2, dependência. Explicitamente declare e isole dependências. Ok. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você deve usar um gerenciador de dependências para evitar uma passaroca no seu código. Ou, por exemplo, outra coisa que eu já vi para desenvolvedores Java. As pessoas vão lá, fazem o download do Apache Commons 3.14, aí eles renomeiam para Apache Commons, coloca isso no Subversion junto com as outras aplicações, você não sabe nem que versão que está rodando, aí alguém vai lá e comita a nova versão e vira uma bagunça. Ou seja, você não deve comitar dependências no repositório. Todas as linguagens modernas, como o Node usa o NPM, o Java tem o Maven, Ruby tem os Gems, Perl tem o CPAN, todas as linguagens modernas possuem gerenciador de dependências. E nessa aplicação aqui que nós vamos trabalhar de exemplo, não é diferente. É uma aplicação Java, então aqui dentro do POM.xml tem a lista de dependências aqui declaradas. Tá? Nós estamos usando aqui o Vertex, que vai conectar no banco de dados MySQL. Tem aqui o Commons Lang 3.4. Tudo isso aqui está declarado. Eu não tenho nenhum binário armazenado aqui no meu repositório de versão. Perfeito? Isso é do que se trata o fator número 2. Agora, por questões de entendimento, nós vamos fazer um desvio para o fator número 5 e depois a gente mostra o fator 3 e 4 mais tarde, tudo bem? Por quê? Porque o fator 5 fala build, release e run. Estritamente separe os estágios de build e de execução. Né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que aplicações Pro Factor, eles têm uma separação muito clara entre o que é build, o que é release e o que é execução. É claro que quando a gente usa pipelines, esse pipeline, cada um desses vão ser um estágio. O estágio de build, quem que faz? Qualquer ferramenta de CI, de integração contínua. Né? Pode ser o Jenkins, JenkinsX, Travis CI, podemos colocar aqui o GitLab. E no caso de uma aplicação Java, ela vai produzir o quê? Ela vai produzir o pacote Java, um WAR, um jar, né? Por quê? Porque a gente quer evitar aquele problema de funciona na minha máquina. Né? Eu já trabalhei em lugares onde era muito comum os desenvolvedores receber as ligações dos usuários e os usuários falavam assim, não está funcionando, e o desenvolvedor falava, mas na minha máquina funciona. Lógico, o ambiente do desenvolvedor já está preparado e configurado. Um ambiente de integração contínua vai começar do zero e vai configurar a aplicação ali né, vai gerar o pacote bem, como diz assim, sem dependência nenhuma. Depois o próximo estágio é o release. Quem faz o release é uma plataforma de continuous deployment. Aqui também pode ser o JenkinsX, tá? E vai produzir o quê? Uma imagem do container. Hoje em dia é preciso ficar bastante claro que o container é a melhor maneira de distribuir uma aplicação, porque tem tudo lá dentro. Né? Hoje o Kubernetes é o novo servidor de aplicação, é o novo Linux, é a nova plataforma. Então a gente vai distribuir uma imagem que vai ser executada. Por que a gente vai utilizar uma imagem
de um container? Porque isso facilita os deployments, facilita os updates, os rollbacks. É muito mais fácil lidar com o rollback de um container do que lidar com o rollback de uma aplicação dentro de um servidor de aplicação que foi instalado, etc. E finalmente a gente vai ter o estágio de execução. Quem que vai executar? Uma plataforma de execução de quê? De containers, como Kubernetes, por exemplo. Então ele vai executar uma instância do container. Por que a gente vai utilizar o Kubernetes? Por gerenciamento, por orquestração, por velocidade. Vamos ver isso aqui? Vamos pegar a nossa aplicação de exemplo, que eu já fiz, já clonei o repositório para minha máquina local, e nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer o build, né? O build dessa aplicação. Como é uma aplicação Maven, né? Ele vai fazer o build gerando um jar, né? Tanto que a gente pode ver aqui o fat jar gerado, tá? Dia 3 de janeiro, 6h28. E agora a gente vai fazer o release. No caso aqui, até vou fazer o seguinte, eu poderia fazer o build local, publicar essa imagem no Docker Hub, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou já usar o meu Docker Host apontando para dentro do meu Kubernetes, tá? Essa não é a melhor prática, mas é só tô pulando um espaço para mostrar o que é um release. Então vamos fazer aqui o release, que é nada mais, nada menos do que utilizar o Dockerfile que eu possuo. Para quê? Para gerar uma imagem Docker, perfeito? Que já vai estar dentro do repositório onde o meu Kubernetes está rodando, ok? Então vamos aguardar aqui. E finalmente a nossa aplicação está completando o build e gerou aqui a aplicação Rafa Bené, ou a imagem Rafa Bené myapp. Tanto que eu posso fazer aqui no Docker Images, grep myapp. Foi gerado aqui há 12 segundos atrás, 486 megas. Perfeito. Agora que a gente tem a imagem, o próximo passo, olha só, kubectl, getPods, eu não tenho nenhum pod executando aqui dentro do meu namespace 12Factor. Então eu vou fazer a execução. Uma vez que eu faço o deploy, né, uso os arquivos aqui, crio um deployment, um service, eu agora já tenho os pods aqui executando a minha aplicação. Perfeito? Então, agora a gente pode testá-la. Perfeito, com acesso, a aplicação foi implantada e vamos passar para o próximo fator, o fator número 3. Nós vamos retornar ao fator número 3. O que é o fator número 3? Ele fala para armazenar as configurações no ambiente. O que isso quer dizer? Quer dizer, é aquela velha básica, você não guarda valores hard-coded, né, dentro do código. Senha de banco de dados, usuário, host, porta, nada disso. Qualquer coisa que você tiver que mudar a configuração, se você tiver que reempacotar a sua aplicação, você está fazendo errado. Então, as configurações têm que ser armazenadas fora da aplicação. Como que eu vou demonstrar isso? Olha só, eu vou injetar aqui uma configuração no meu deploy e olha só, se eu executar de novo o run, ó, minha configuração foi atualizada. Eu não precisei passar por aquele processo de build, de release e de run da minha aplicação novamente. Perfeito? Então é disso que se trata o fator número 3. O que é o fator número 4? O fator número 4, ele quer dizer a respeito dos backend service. Tá, o que é backend service? Trate cada um dos serviços de background, os serviços de suporte, os serviços que você necessita consumir como recursos que podem ser anexados. Por exemplo, um banco de dados é um recurso que pode ser anexado ou desanexado da sua aplicação. Um serviço de consulta e-mail, de storage, de consumo de API. Perfeito? Então vamos dar uma olhada aqui, vamos fazer o deploy de um banco de dados nessa nossa aplicação, usando o fator número 4. Backend Service. Você vai fazer o deploy de uma aplicação de um banco de dados, né, do MySQL,
Tanto que eu posso usar aqui getPods -w para a gente ver que ele está criando o container. Vamos aguardar aqui o download da imagem e a execução do MySQL. Pronto, o MySQL está executando. E agora, o que a gente vai fazer? Vamos acessar a nossa aplicação aqui. Get Service, ele está rodando na porta 31520, né? Então vamos acessar aqui, localhost não, 192.168.100.100/API/DB, ou DEB não, DB. Erro executar query, cheque os logs, é porque o banco de dados está vazio. Então vamos popular, já que agora esse banco de dados aqui foi implantado. Vamos popular o banco de dados, tá? Banco de dados populado. E aqui a gente consegue agora extrair os recursos. Olha só que interessante também, o que eu posso mostrar aqui. kubectl get deployment -app -o.json. Aqui eu quero mostrar o seguinte, que eu usei o fator número 3, além de eu implantar o MySQL, eu usei o fator número 3 para configurar qual que é o host com o meu banco de dados, qual que é o usuário, né, o MyUser, qual que é a senha, MyPassword e qual que é o banco de dados dessa aplicação. Então, o fator número 5, quer dizer, o fator número 4 mostra que eu posso tratar os recursos como recursos anexáveis e eu posso usar o número 3 para configurar onde estão esses recursos. Perfeito? Então vamos continuar agora aqui para tomar outro desvio. Nós vamos lá para o finalzinho, nós vamos para o fator 11, 12 e depois a gente volta para o 6, 7, 8, 9 e 10, ok? Bom, 11. Trate o log como string de evento, né? Aplicações 12-factor nunca preocupa em armazenar, rotear os logs, né? Rotacionar os logs, armazenar os logs. Não, ela simplesmente cospe os logs. E aí, esse string de eventos, se você precisar trabalhar com os logs, aí sim você vai usar stacks como ELK, né, Elasticsearch, Logstash, Kibana, ou EFK, que hoje em dia é mais utilizado. Elasticsearch, Fluentd e Kibana. O Fluentd pode capturar os logs, mandar para o Elasticsearch e aí você consulta com Kibana, tá? Mas a princípio você não se preocupa com os logs. Você só consome, você que está desenvolvendo, só cospe os logs, tá bom? Inclusive a gente pode ver aqui o erro que deu quando ele tentou acessar o banco de dados e o banco de dados não existia, né? Os logs estão sendo aqui cuspidos. E aí a gente não se preocupa com o resto é o resto, né? A gente trata somente os logs como um string de eventos. Fator número 12, processos admin. O que isso quer dizer? Quer dizer que tarefas administrativas devem ser geradas como um outro processo. Ou seja, a gente nunca vai trabalhar no processo principal, a gente sempre vai criar um processo administrativo. Por quê? Porque se você cometer algum erro e tiver um alto consumo de CPU, algum consumo exagerado de memória, você pode matar esse processo admin sem precisar matar o processo pai. E containers permite isso. Olha só, eu vou abrir aqui uma seção bash, fazer um PSAXU. Que não tem suporte PS, que legal. Mas a gente... Top, também obviamente não tem. Esse processo bash aqui não é o processo principal. O processo principal está rodando o Java, né? Então, qualquer coisa que eu precisar interagir aqui com esse container, eu vou fazer nesse bash. Se for preciso, eu abro uma nova seção de bash, mato esse outro, sem interferir no processo principal, ok? Bom, vamos voltar agora no fator número 6. Fator número 6, processos. O que isso quer dizer? Que você deve executar um aplicativo como um ou mais processos stateless. Aplicações 12-factor são stateless e não compartilham nada. A princípio, até quero falar aqui para vocês, assinem o canal, porque eu vou falar, o próximo vídeo será sobre técnicas avançadas de deploy. E eu vou mostrar, né, nessas técnicas avançadas de deploy, como você faz o deploy de uma aplicação sem
perder dados, sem perder dados da sessão, por exemplo. Isso só é possível se os processos forem stateless. Hoje em dia é uma má prática guardar estado dentro da aplicação, porque o grande mantra de containers são que containers são efêmeros. E uma vez que containers são efêmeros, eles podem morrer a qualquer dado e morrer a qualquer momento, levando assim os dados dentro dessa aplicação. Então o que a gente faz? A gente não armazena estado dentro dos containers, perfeito? Então vamos lá. Fator número 7, port binding. O que isso quer dizer? Você deve expor os serviços via port binding. As aplicações do 12-factor são totalmente self-contained. Ou seja, eu posso ter um aplicativo que roda na porta 8080, mas eu exponho para o mundo externo a porta 80. Ou uma SQL que está internamente, o container usa a porta 3306, mas eu vou conectar usando a porta 5000. Por quê? Porque às vezes a gente não pode ficar preso num ambiente de cloud a portas. Né? Não é como a gente instalava em máquinas físicas e a gente ocupava uma porta, uma máquina virtual ocupava uma porta. Não, essas portas podem mudar a qualquer momento e devem mudar até para evitar colisão de portas. Então, geralmente o Kubernetes controla isso. Né? A gente pode até ver isso fazendo aqui um kubectl get service. A gente vê aqui que por default está na 3306. A minha aplicação Java, apesar dela expor a porta 8080, ela está sendo exposta para o mundo externo aqui na porta 31520 via NodePort. Né? Quem quiser saber sobre NodePort, tem um vídeo sobre introdução, sobre como expor serviços Kubernetes. Se eu não me engano, é o vídeo número 7. Então, olha só. O que eu vou fazer aqui? kubectl describe o serviço MySQL. Perdão, ele está aqui. A porta de origem é a 3306, né, do mundo externo, e ele vai entrar na porta 3306 do container. O que eu vou fazer agora? Eu vou usar o fator número 7, port binding, e trocar isso para a porta 5000. E olha só o que acontece se eu descrever o serviço. Agora eu tenho a porta de entrada com uma porta 5000 caindo na 3306 do container. E aí, lógico, de novo, entra o fator número 3, que é configurar o meu banco de dados agora para ver a porta 5000. Se a gente for lá, tentar acessar o nosso banco de dados, olha, nada mudou. Continuo acessando o meu banco de dados, independente de eu ter mudado a porta, perfeito? Então vamos continuar aqui. Fator número 8, concorrência. Escale via modelo de processos. Ou seja, você tem que ser capaz de escalar a sua aplicação tanto horizontalmente quanto verticalmente. Tá? E aí é interessante a gente falar que eu gosto de chamar esse fator como o melhor advogado para microserviços. Porque se a sua aplicação é monolítica, você vai escalar como um todo. Mas se você tem uma demanda somente no serviço de vendas, você pode escalar somente esse serviço se for uma aplicação Cloud Native, né, orientada a microserviço. Claro que minha aplicação de demonstração aqui é um monolítico, mas eu vou escalar aqui a minha aplicação, tá? Usando o fator número 8, né? E a partir de agora você vai ver que eu tenho um pod, 2, 3 pods respondendo por essa aplicação. Posso fazer aqui um kubectl get pods. Tenho 3 pods da minha aplicação respondendo, um pod do banco de dados, do MySQL. E aí, esses 3 pods agora, né, que era 1, foi escalado para 3 facilmente. Isso somente é possível se você utilizar um orquestrador como o Kubernetes. Fácil. Eu pego uma imagem do container, mando executar 3 réplicas. Por isso que hoje o Kubernetes é a plataforma perfeita para a execução da sua aplicação. Bom, vamos continuar aqui com o fator número 9, Disposability. O que isso quer dizer? Quer dizer que você deve maximizar o tempo de startup, com startups rápidos, né? E ter shutdowns que não são bruscos. E a maneira melhor de explicar isso é com o conceito de gado versus pet, né? Por muito tempo a gente tratou os nossos servidores,
os servidores de aplicação, os servidores de arquivo, os servidores em geral, como pets. A gente dava nome, a gente torcia para ele não morrer. Hoje a gente trata os containers como gado. Se morreu, não tem problema, eu substituo por outro. E aí a gente tem que lembrar que os processos eles podem ser parados e startados a qualquer momento, qualquer hora do dia, sem precisar uma janela de manutenção. Você vai lá, escala, você vai lá, tira do ar. Tem que ser assim para você ganhar agilidade. Para isso funcionar, é lógico que o tempo de startup tem que ser questão de segundos. Né? Você não vai levar 2, 3 minutos para subir uma aplicação. 2, 3 minutos é muito tempo, gente. E se você for tirar uma aplicação do ar, você não vai lá simplesmente matar o processo. Lembrando que tanto o Kubernetes quanto o Docker, por exemplo, quando você manda deletar um pod, ele não manda um SIG-term. Ele não mata o processo. Ele não manda um SIG-kill. Ele manda um SIG-term, ele manda terminar o processo. Ou seja, o processo recebe uma notificação para ele ter tempo de fechar todas as conexões, fechar arquivos, etc. Então, o Kubernetes também já é preparado para isso. E tem que ser preparado para mortes súbitas. E como que eu vou demonstrar isso? Olha só, tá vendo aqui que eu tenho 3 réplicas executando? Eu vou fazer o seguinte, eu vou executar esse script aqui para ele matar 2 containers. Tenho aqui só um container executando e quando menos a gente percebe, olha lá, eu não falei que eu queria 3 réplicas? Já tem 3 réplicas executando de novo, porque o Kubernetes sempre garante que qualquer container que morra, ele vai descartar aquele container problemático e colocar o número de réplicas igual o número de réplicas que você definiu. Vamos fazer isso aqui novamente. Matei 2 containers, tem um container em execução, o Kubernetes vai lá e executa novos containers para mim. Até você pode ver que são novos containers porque o identificador dele aqui, né, sempre muda cada vez que eu mato os processos. Né? São 3 containers, eu mato 2, porque aí senão eu iria ficar realmente fora do ar. Mas nesse caso aqui, né, eu matei mais de 50% do meu parque de réplicas e a aplicação não saiu fora do ar. Por um momento, né, apenas algumas réplicas responderam, mas em instantes as novas réplicas de container voltaram a assumir. Ok? Então eu sempre trato containers como gados e nunca mais como pet. Não tenho que estar emocionalmente preso a estes containers. Ok? Próximo fator número 10. Dev e Prod Parity, ou seja, mantenha os ambientes de desenvolvimento, de staging e de produção o mais próximo possível. Por quê? A gente quer evitar aquele problema que eu falei ali no começo. Funciona na minha máquina, né? Eu pegar ali da minha máquina, copiar o exe, isso é coisa do passado, gente, não existe mais. A gente vai usar o quê? A gente vai usar uma esteira, um pipeline de integração contínua, de integração e de deployment contínuo, um pipeline de CI/CD. De novo, assinem esse canal, eu tenho um outro vídeo previsto aqui onde eu vou falar só sobre integração contínua com Jenkins, criando um pod escravo do Jenkins para rodar o build, fazendo o build de uma imagem, pegar o código fonte, gerar a imagem, fazer o deploy da nova versão. Assinem o canal, gente. Então olha só, tudo começa com você colocando, né, o desenvolvedor colocando o código ali no repositório de código. E aí vai passar por aqueles estágios que eu falei, né, o build, o release e o run, executou, e aí os ambientes vão ser os mesmos. Mais uma vantagem aqui para o Kubernetes, tá? Porque eu posso ter um cluster, o mesmo cluster, tendo ambientes separados, inclusive nós específicos reservados para o ambiente de teste, nós específicos reservados somente para os ambientes de produção, tá? Para não misturar as cargas. E aí vamos fazer o seguinte aqui, vou executar o fator número 10. Eu estou pegando a minha aplicação, fazendo o deploy dela num outro ambiente e está aqui, né? Instantaneamente eu copiei ela para o namespace 12-factor staging. Lembra que eu estava usando o dev? Né? Agora já está no ambiente de staging. É o mesmo cluster, eu só troquei o namespace. Vantagem para o Kubernetes, permite eu ter namespaces separados. Perfeito? Então, isso conclui todos os 12 fatores. Então,
o que a gente precisa entender? A gente não focou aqui em tecnologia. Eu poderia ter usado uma aplicação, como eu usei uma aplicação Java, eu poderia ter usado uma aplicação Python, uma aplicação Node. O 12 Factor não foca em tecnologia. Mas a gente satisfaz muito bem. Você vê que toda hora eu falei, o Kubernetes é perfeito para isso, o Kubernetes é perfeito para isso. Então ele é muito bem satisfeito com containers, com microserviços e com pipeline de integração contínua. Se vocês quiserem saber mais ou dar uma olhada nos scripts que eu utilizei para fazer essa demonstração, tá aqui o link que te leva diretamente para a aplicação, tá? Você pode dar uma olhada nos scripts e se você tiver qualquer dúvida, por favor, pode ficar à vontade para me mandar perguntas, principalmente no Twitter, @RafaBené. Não deixem de me seguir, eu prometo responder todas as perguntas, ok? Um detalhe interessante que eu não poderia deixar de mencionar é que este ambiente que eu executei foi em cima do Oracle Linux, tá? Se eu fizer aqui projetos Oracle OLVM, Oracle Linux Virtual Machine, Vagrant SSH, tá? Eu tô aqui dentro do Oracle Linux 7.7, perfeito? Então o meu Kubernetes está usando o Oracle Linux, que é um ambiente de execução de aplicações Cloud Native. Tá? Ele vai além de ser simplesmente um sistema operacional. A partir de agora vocês vão me ver falando muito do Oracle Linux, ok? Peço também a sua ajuda, compartilhe esse vídeo, compartilhe no seu grupo de usuário, no Facebook, WhatsApp, Instagram ou qualquer outro lugar que você acha que vai ter desenvolvedores que precisam saber do que se trata o 12 Factor. No mais, meu muito obrigado e deixo aqui o meu grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo.